Olá, meus irmãos. É com grande prazer que eu faço parte da Semana Espírita de Duque de Caxias. Eu me chamo Denise, frequento o grupo de estudos espíritas Discípulos de Tiago e o nosso assunto de hoje é o livro A Gênese. Então, nós vamos trazer aqui para vocês um resumo e a atualidade dessa obra de Kardec. Para iniciarmos a nossa conversa, leremos o trecho final do item 53 do capítulo 1 desse mesmo livro. Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos independentes em condição de saber o que se diz alhures, necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. E logo em seguida vem uma nota de Kardec. Esse o objeto das nossas publicações, que se podem considerar o resultado de um trabalho de apuro. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais só elas lhes podem imprimir força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral, não representa produto de um sistema preconcebido. É também de onde tira a sua força e o que lhe garante o futuro. Por que nós começamos por esse trecho do livro? Porque ele define a obra. Kardec, nessa nota explicativa do item 53, ele define toda a sua obra. Ele mostra que o seu trabalho é uma apuração do que os espíritos diziam e o que ocorria também no meio espírita. Então, ele procedia sempre de forma bastante criteriosa e investigativa antes de publicar qualquer coisa. E isso deve-se muito ao contexto em que a doutrina espírita foi codificada. Era um momento em que o positivismo era a norma vigente. Então, a questão do tá comprovado, tá documentado, alguém observou, era muito forte. E para que a doutrina espírita se afirmasse, para que pudessem ser perpetuados todos os seus conceitos, havia a necessidade de todo esse embasamento teórico. É o legado que Kardec deixou para nós, né? Que nós espíritas duvidássemos, que nós questionássemos, que nós não aceitássemos simplesmente como verdade absoluta só porque foram os espíritos que trouxeram. Então, a investigação, a dúvida, a pergunta, ela deve ser sempre a base daquilo que nós pretendemos tornar verdade. A doutrina espírita traz esse conhecimento para nós de que a espiritualidade, ela em muitos casos é até inferior a nós. Então não pode ser levado em conta como verdade tudo que foi dito numa manifestação mediúnica, sem o crivo da razão, sem o crivo da contestação, da discussão e da dúvida. E isso mostra também por que o livro A Gênese foi publicado somente 10 anos depois do Livro dos Espíritos. A publicação de A Gênese se deu em 6 de janeiro de 1868 e Kardec, logo na introdução, fala o seguinte: esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegara o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido a maturidade.
E, além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. Ou seja, o livro ele é o resultado de todo o material acumulado ao longo das pesquisas de Kardec. E ele decidiu, né, que seria necessário que antes de se levantar dúvidas sobre o conhecimento geral, de se levantar dúvidas sobre a verdade vigente, era preciso que a doutrina espírita se estabelecesse. Então, após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec percebeu que cada parte desse livro poderia ser transformada num outro livro, poderia ser desdobrada num outro livro. E isso aconteceu com todos os livros subsequentes. Só que na codificação, na obra espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns foram obras codificadas por Kardec. Ou seja, o seu trabalho foi de compilar, investigar, reunir e codificar numa obra, num livro, né, que é o que a gente toma por base para a doutrina espírita, todo o conhecimento que vinha através das manifestações mediúnicas. Então, esses 3 livros foram publicados seguindo esse critério. Mas a Gênese, ela é de autoria do próprio Kardec, com exceção do capítulo 6. A Gênese, ela é o resultado de suas observações do que acontecia no mundo e do que acontecia no movimento espírita do momento. Então, ele levanta no livro A Gênese, ele aborda, né, questões pessoais e a questão de maioria de nós, como, por exemplo, como surgiu o mundo, de onde viemos, e questionamentos que em outras religiões são tomados como verdades absolutas e sem duvidar de nada. Então, a partir destes questionamentos que os livros e que as teorias vigentes já não davam conta de responder, Kardec começa a elaborar o livro A Gênese, mas sempre com o mesmo espírito. O espírito da dúvida, o espírito da pesquisa e o espírito de só tornar verdade uma teoria que já tivesse sido experimentada. Assim sendo, no momento conturbado de transição que nós vivemos, a Gênese ela se torna um verdadeiro um livro de reconforto também, né? Apesar de ter uma base bastante científica, ele nos reconforta porque ele traz explicações lógicas e racionais para que nós possamos entender os fatos que se desdobram ao nosso redor e em todo o planeta. E nos dá recursos para nós nos conduzirmos com serenidade e segurança frente a esses fatos. Ele foi escrito e dividido em 3 partes. Essas 3 partes contêm 18 capítulos, e são a Gênese, os milagres e as predições. É óbvio, né, que aqui nós não pretendemos trazer toda a profundidade desse livro. É uma apresentação muito breve para atingir tal objetivo. Mas nós vamos mostrar aqui um breve panorama do que é a Gênese, a fim de despertar a curiosidade de vocês para um estudo mais minucioso. Bem, essa obra, em todo o seu contexto, ela apresenta a relação do mundo espiritual com o mundo material e todos os seus desdobramentos. No capítulo 1, Kardec aborda a questão do caráter da revelação espírita. E ele poderia discutir isso lá no prefácio, falar de uma forma breve, mas ele muito inteligentemente transformou o caráter da revelação espírita em um capítulo. Porque a partir desse capítulo, Kardec consegue esclarecer todas as dúvidas levantadas em relação
a doutrina espírita naquele momento, que era um momento muito delicado, um período muito conturbado, e onde os setores, né, adversos à doutrina, eles esboçavam reações contrárias. Então era necessário, através do método, né, instituído naquela época pelo positivismo, comprovar a veracidade, comprovar as bases da doutrina espírita através de fatos esclarecedores e irrefutáveis. Então, Fundamentos da Revelação Espírita, né, que é o primeiro capítulo, ele se torna uma leitura obrigatória, porque ele dá um esclarecimento enorme sobre a realidade e sobre a verdade da doutrina espírita. E por meio de 12 perguntas que são respondidas com uma clareza ímpar, uma lisura e uma lógica assim incontestáveis, Kardec põe um ponto final na questão que até então, numa questão até então controversa, que era a origem e a natureza, a validade da doutrina espírita. Nestes 12 questionamentos, Kardec aborda as dúvidas que surgiram naquele momento e responde de forma bastante clara, de modo que não fica não restam, né, dúvidas, só ficarão, né, as dúvidas para aqueles que realmente não quisessem ou não estivessem em condições de enxergar as realidades que naquele momento eram reveladas. E aí esse é o primeiro capítulo. A Gênese em si, ela começa no capítulo 2. Né? A partir do capítulo 2, Kardec inicia a discussão sobre a Gênese. Mas ele volta, né, no início desse capítulo, ele volta lá ao primeiro questionamento do Livro dos Espíritos e estuda, né, no início desse capítulo 2, Deus, trazendo para nós a potência soberana do universo e a causa primária de tudo que nós conhecemos. E no que tange também a sua existência e os seus atributos. Coloca em evidência uma qualidade, né, que nós espíritas achamos muito relevante, que é a de que Deus é soberanamente justo e bom. Bem, nos capítulos seguintes, Kardec trata sobre o bem e o mal, a uranografia geral e a gênesis orgânica, espiritual e mosaica. Ele considerou muito importante constituir a verdadeira gênese universal, porque segundo as leis da natureza. Então, o que aconteceu? Ele se valeu de conhecimentos que vinham também através de manifestações, mas ele se valeu dos conhecimentos científicos, como, por exemplo, de Galileu Galilei, trazendo para aquela época conceitos avançados sobre espaço, tempo, criação primária, criação universal, conceitos avançados para aquela época, como nós dissemos anteriormente. Hoje nós sabemos que houveram várias mudanças e a ciência avançou absurdamente, o que não significa que a Gênese esteja descontextualizada ou que o livro não tenha mais utilidade. Porque os conceitos contidos neste livro, eles são eternos e universais. Basta que sejam adequados às realidades, né? Aos momentos em que vivemos. Então, em cada conjuntura, em cada contexto, a aplicação vai se dar de uma forma diferente. Mas não porque o livro esteja ultrapassado, mas porque a ciência avança. E nesse caminhar, nós precisamos adequar os nossos conhecimentos de forma a entender o que acontece em cada momento. E ainda tem uma citação de Kardec nesse trecho que fala o seguinte: ora, quer a substância que se examine pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer esteja revestida das propriedades ordinárias da matéria,
não há em todo o universo senão uma substância primitiva. E o que ele quer dizer nesta frase? Que se o universo, né, em todas as suas realidades, e todas as matérias que compõem esse universo são formados de um único elemento, faz-se necessário que por trás desses fenômenos haja um princípio inteligente que faça com que esses elementos se agrupem de acordo com a necessidade de cada corpo, tanto os imponderáveis quanto a matéria que nós conhecemos. Se todos eles são constituídos, se todos eles nascem de uma mesma fonte, faz-se necessário que essa fonte ela seja manipulada de maneira inteligente, a fim de que atinja os objetivos e a fim de que constitua todas as matérias que nós conhecemos universalmente e as que nós ainda não conhecemos. E aí só resta uma conclusão, que para essa inteligência suprema, a que pode conceber e criar uma matriz de tudo quanto é matéria ou energia, é Deus. No capítulo 8, ele começa a analisar os milagres. Kardec estava muito preocupado em oferecer uma resposta à sociedade católica da época a respeito dos milagres que constavam e ainda constam na Bíblia. E no capítulo 9, ele fala, no capítulo 13 e capítulo 14, gente, desculpa, li aqui errado. No capítulo 13 e no capítulo 14, capítulo 13 ele começa falando sobre os milagres, e no capítulo 14 ele começa falando sobre os fluidos. E ele descreve, né, ele estuda a natureza e a aplicação e a manifestação desses fluidos, embasando cientificamente os fenômenos mediúnicos. Então, após essa avaliação, é que ele lança luz, né, sobre os milagres. Ele lança uma luz sobre os milagres praticados sobre Jesus e começa a discuti-los a partir de uma lógica, a partir do que ele já havia elaborado a respeito dos fluidos e da manipulação destes, e da influência que esses têm nas manifestações mediúnicas. E aí ele começa a trazer, né, a analisar e a trazer conhecimento sobre os milagres praticados por Jesus. E comprova que esses milagres são apenas a transcendência da lei natural, da fé realizante e da vontade operante, sem que haja infração das leis do Altíssimo. Então, isso para a época em que foi essa verdade, para a época em que foi trazida, deve ter causado assim, um abalo enorme nas estruturas religiosas da época. Porque se ainda hoje, dentro de vários contextos, existem milagres, existem mistérios, imaginem há 154 anos atrás. Então, o que a Gênese, o que Kardec vem a falar sobre os milagres, traz uma clareza, né, sobre a imutabilidade das leis divinas, sobre a permanência das coisas feitas por Deus. E que simplesmente, quando nós observamos algo que parece fugir do normal, que parece ser fora do contexto do que nós consideramos como lei ou do que nós consideramos como natural, é simplesmente devido à nossa incompreensão do que pode ser realizado, incompreensão daquilo que pode ser transformado e da nossa capacidade de realizar coisas sem infringir a lei divina, sem dar o contexto de miraculoso ou de inexplicável. A partir do capítulo 16, ele aborda a questão das predições. Na nossa sociedade, né, judaico-cristã,
a profecia ela é um elemento muito presente, né? Ela é a raiz de da maioria das tradições. Começando lá no Velho Testamento, com os profetas, e o próprio Jesus, que é apresentado como profeta. Vários textos falam dessas profecias que ele teria anunciado, e o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, ele é um livro totalmente profético. Então, as profecias, elas são uma parte muito presente na nossa tradição. Ainda hoje, elas encontram um espaço muito grande no ideário da sociedade ocidental, inclusive no meio espírita. No momento, né, que nós atravessamos, os últimos anos, nós podemos perceber, né, em publicações na internet, em publicações em vários instrumentos de mídia, né, como veio à tona a questão da predição, como veio à tona a questão de profetizar e de tentar explicar de forma espiritual, né, o que nós estávamos vivenciando. E, de novo, nós voltamos lá para o início, né, quando falamos do item 53, da necessidade de estarmos sempre atentos às mensagens que chegam com um cunho espiritual, as mensagens que chegam assinadas por espíritos ilustres e para dar um certo valor, para dar uma certa importância, mas que o seu conteúdo não se encontra embasado, não encontra estrutura dentro da literatura espírita. Acho que no momento que nós estamos, eu acredito, né, que no momento em que nós estamos atravessando, a doutrina espírita, ela se encontra, o movimento espírita, o espiritismo que nós fazemos em nossas casas, ele se encontra um pouco distante do espiritismo que Kardec havia idealizado. Né? Deixamos de lado o nosso espírito de pesquisa, deixamos de lado a nossa vontade de conhecimento e acabamos aceitando por verdade, às vezes, coisas absurdas, porque simplesmente vem da espiritualidade. E nós devemos sempre lembrar que os espíritos desencarnados são somente espíritos sem corpo, pouco diferentes de nós. São espíritos que estão numa condição diferente da nossa, né, que não conduzem mais, né, um invólucro carnal que os deixa livres para determinadas ações, mas que continuam sendo os mesmos que estiveram encarnados aqui na Terra, com as suas ideias, com os seus conhecimentos, que podem ser maiores ou menores que nossos. Então, o questionamento, a dúvida, ela deve estar sempre presente quando nós formos avaliar ou até mesmo pensar em aceitar como verdade qualquer teoria que se diga espírita. Então, ele vem, né, nesse capítulo das predições explicar, né, o que permeiam os nossos pensamentos, as dúvidas sobre o futuro, traz à tona as questões sobre a nossa destinação e tudo aquilo que foi dito anteriormente pelos profetas e até pelo próprio Jesus. E joga uma luz sobre isso, traz uma clareza de interpretação que não deixa dúvidas sobre o que é real e o que é fictício, sobre o que nós realmente devemos considerar naquilo que foi dito e o que é figura alegórica. No último capítulo desse livro, que é o São Chegados os Tempos, é feita uma questão, um estudo muito relevante sobre a transição planetária. E Kardec, quando escreveu a Gênese, já considerava que esse nosso momento de transição, que ainda estamos vivenciando, já havia começado 100 anos antes da publicação dos seus livros. Então, nós estamos nesse momento, né, de mudança, de transição,
há muito mais tempo do que imaginamos. E ele ainda é um tema atual, né, que fala muito sobre a necessidade de renovação da humanidade, substituindo-se os espíritos ainda voltados para o mal por outros que contribuirão, junto aos que aqui permanecerem, para a elevação do nosso planeta de mundo de provas e expiações a um orbe regenerado. É um processo que se encontra em pleno curso. E muito frequentemente, né, nós falamos desse assunto em nossas reuniões, em nossas palestras, nas nossas casas, com a pandemia, né, que aconteceu nos últimos anos. Várias teorias foram levantadas sobre a necessidade, né, de ocorrer um movimento de expurgo ou coisa parecida, a fim de que o planeta começasse a se renovar. Só que nós não podemos perder de vista que o progresso ele não dá saltos, as coisas elas não acontecem de forma atabalhoada, e como Kardec já havia mencionado, o processo já se iniciou há algum tempo. E esse processo, e nós vamos continuar nesse processo tanto tempo quanto seja necessário. Ah, mas já havia uma profecia do terceiro milênio. Ah, sim, mas como nós interpretamos isso? Como isso realmente nos atinge? E aí é de novo a questão de ver o que é alegoria e o que é realmente fato. O período, né, de transição para um mundo regenerado, ele está acontecendo de acordo com o nosso desenvolvimento. Óbvio, quando esse desenvolvimento ele se torna lento, né, existem aqueles empurrões necessários para que nós avancemos com um pouco mais de rapidez. Mas nada que vá acontecer de uma hora para outra, nada que justifique o desespero, nada que justifique a perda da fé, nada que não seja de forma racional e criteriosa. Esse é que deve ser o nosso pensamento. Estamos vivendo tempos conturbados? Estamos. Temos a necessidade de crescer e de nos melhorar? Temos. Precisamos fazer isso o quanto antes? Sim, mas de forma que não seja algo com atropelo ou que venhamos a cometer erros neste processo. Né? A mudança, ela se dá de forma paulatina. E essa mudança, né, como já vem sendo dito lá no livro dos Espíritos e no Evangelho, ela é uma mudança muito mais pessoal do que uma mudança externa. Não vamos esperar que venha do mundo externo aquilo que nós devemos realizar. Nós temos que começar as pequenas mudanças nas nossas atitudes, nos nossos hábitos. Não dá para esperar que venha um enviado, um mensageiro da espiritualidade para nos auxiliar e proceder tipo com uma divisão. Ah, os bonzinhos para um lado, os mauzinhos para o outro, porque às vezes algumas de nossas atitudes levam a crer que nós, no meio espírita, ainda acreditamos que haverá toda uma separação. E não é isso. A mudança vem para todos. Como nós mencionamos anteriormente, Deus é soberanamente justo e bom. Nenhuma de suas ovelhas será perdida. Então, nós precisamos entender que uns vão de forma mais rápida, outros vão de forma mais lenta, e que há necessidade, sim, do planeta progredir, e que a partir de um determinado momento não haverá mais condições para que alguns espíritos aqui permaneçam. Mas não é através
de mudanças rápidas, ou o momento de transição já está em um tempão, então já deve estar no final. Nós não temos capacidade nem condições de medir isso. O que nós precisamos saber é que hoje estamos vivendo uma encarnação, estamos experienciando uma oportunidade dada por Deus e que isso deve ser aproveitado em todos os momentos. A nossa atitude deve ser a de não perda de tempo, a de não desperdício de oportunidade. Pois se nós já temos o conhecimento trazido pela doutrina espírita, faz-se necessário que esses conhecimentos sejam praticados. Faz-se necessário que esses conhecimentos sejam postos em ação. Faz-se necessário que comecemos a eliminar e aparar as nossas arestas, eliminar aquilo que temos de ruim, eliminar aquilo que a nossa consciência não permite mais que façamos. Porque teimosos que somos, né, ainda insistimos em atos e em atitudes que a nossa consciência condena o tempo todo. E aí nós temos sim a nossa responsabilidade sobre isso. Mas se eu sei que já não preciso mais proceder daquela forma, se eu sei que eu tenho forças de seguir sem precisar agir desta ou daquela maneira, por que sempre retomamos ao mesmo ponto? Por que voltarmos, né, sempre a atitudes que logo após realizadas, nós, poxa, por que fiz isso? São condenáveis, né? A nossa consciência vem logo nos apontando. E às vezes até mesmo antes de cometermos, mas ainda assim insistimos nos erros. Então, quando a gente encontra, né, a nova era no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente encontra os tempos são chegados na Gênese, quando a gente encontra em toda a literatura espírita alertas para o momento em que estamos vivenciando, não é para que nós nos desesperemos. Não é para que nós achemos que tudo vai acabar de uma hora para outra. É simplesmente para nos relembrar da necessidade de mudar, para nos relembrar da necessidade de crescer, de seguir em frente, de mudar os nossos conceitos, de modificarmos algumas atitudes. Não dá para ser tudo de uma vez? Não, já está comprovado que não. Nós já percebemos que não conseguimos realizar mudanças de uma hora para outra. Mas em algum momento nós precisamos começar. E se hoje nós temos a oportunidade de contar com a doutrina espírita em nossas vidas, se hoje nós podemos ter acesso a todo o conhecimento trazido por Kardec, que aliás teve um trabalho imenso para unir todas essas teorias, para unir todas essas verdades em livros, em explicações, em publicações que vão para além dos 5 livros, né? Nós sabemos que Kardec trabalhou muito mais que isso. Nós não conhecemos, na maioria das vezes, nós espíritas não conhecemos 1/3 daquilo que Kardec publicou. Se ele teve todo esse trabalho, né, de trazer isso de uma forma que fosse compreensível e que nos elucidasse as dúvidas, vamos nos debruçar sobre o conhecimento da doutrina espírita de forma consciente e responsável. Não basta simplesmente nos dizermos espíritas por acreditarmos na imortalidade da alma, ou na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. Mas nós precisamos ser espíritas de fato, espíritas por crença, espíritas que acreditam, né, naquilo o que está na codificação, embora questionem, embora duvidem do que veio após esse momento. Então, Kardec, ele foi muito claro em dizer que nós temos a necessidade do estudo, que nós temos a necessidade do conhecimento, que nós só podemos, como foi colocado lá no item 53 e na nota, que nós só podemos seguir em frente com bases sólidas, que nós só podemos
combater aquilo, né, que não nos cabe, se tivermos as ideias bastante estruturadas em nós. Fora isso, não acontece. De outra forma, não acontece. Então, nesse contexto que nós vivemos hoje, a Gênese, ela se torna uma leitura obrigatória, eu diria. É um conhecimento que a maioria de nós não tem ainda, ou que se já se deu conta, ou se já fez alguma leitura, não se aprofundou, né? E faz-se necessário que nós nos apropriemos desses conhecimentos, que nós tenhamos a capacidade de, quando necessário, nos reportarmos ao que está no livro para defender as nossas posições e até mesmo para as discussões nas nossas casas espíritas ou em outros ambientes em que intentemos levar o conhecimento da doutrina. Ela traz uma base teórica muito rica e que nos dá nos traz um alento, um conforto com explicações bastante claras. Então, o conhecimento desse livro, né, é urgente. Nós anteriormente falamos que a Gênese, né, assim como o Céu e o Inferno também, são publicações um pouco desprezadas no meio espírita, mas nós precisamos dar uma virada nesse processo. Nós precisamos trazer à tona, né, trazer para os nossos círculos de palestras, para os nossos círculos de estudo, os assuntos que estão lá no livro A Gênese. E para concluir, né, eu trouxe para vocês uma citação muito oportuna de Viana de Carvalho e que foi psicografada por Divaldo. Ele fala o seguinte: 150 anos após, hoje 154, a Gênese ainda permanece como um manancial de bênçãos, orientando as multidões que se lhe abeiram e lhe penetram as inexauríveis nascentes. Quando os sofrimentos de vária ordem esmagam a sociedade contemporânea, essa obra, de raro esplendor, dá cumprimento à determinação de Jesus sobre o Consolador e proporciona a certeza inabalável sobre a indestrutibilidade da vida e da sua fatalidade na conquista da plenitude. Com isso, nós concluímos, né, que nós somos seres eternos, fadados, embora muitos de nós ainda se recusem a aceitar, mas nós somos seres eternos e fadados ao crescimento, à evolução. Então, se neste momento nós temos contato com a doutrina espírita, se nesse momento ela é o nosso conforto, ela é a crença que nós abraçamos, então nos tornemos verdadeiramente espírita. Sigamos em frente, levando os conhecimentos e o alento que a doutrina nos proporciona a todos aqueles que se achegarem de nós. E que possamos, ao final de nossa jornada, termos a nossa consciência tranquila de que o nosso trabalho foi bem feito. Muito obrigada, um beijão para todos.